pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, um tema extremamente importante para que possamos fazer reflexões diárias em nosso cotidiano, principalmente como uma forma de combater uma das heranças, eu diria, mais negativas para a sociedade brasileira, principalmente para os negros, pretos brasileiros. Ou seja, a questão do preconceito racial, do racismo estrutural. Falar da abolição da escravidão, observar a historicidade por detrás da abolição da escravidão, é um caminho importante para se combater o racismo estrutural que existe nesse país. Analisar a história da abolição no Brasil é observar que, na verdade, nós temos uma história de lutas. Lutas que não terminaram. Lutas que continuam até os dias atuais. Principalmente no que diz respeito à questão do reconhecimento, das reparações, para que se possa combater um erro histórico, certo? Uma herança maldita, evidentemente presente nesse país, por conta da escravidão. As lutas, na verdade, quando você discute a história da abolição da escravatura no Brasil, é preciso observar que essas lutas, o ponto de partida delas, vai ser nos primórdios da nossa colonização. Nos primórdios da nossa colonização, nós teremos as lutas abolicionistas. Ou seja, a partir do momento em que a escravidão começa, a escravidão africana, através do tráfico internacional, negreiro, no século XVI, a partir daquele momento, nós teremos lutas abolicionistas. O movimento do Quilombo dos Palmares, no século XVI, é um exemplo dessa resistência, dessa luta, que é uma luta que, de certa forma, tem um caráter lento, porque observe que a abolição ela só é concretizada no século XIX. E as lutas vêm desde o início do século XVI. Falar de Palmares é falar da luta da resistência contra a escravidão. É falar de Dandara, de Ganga-Zumbá, de Zumbi. Então, é evidente que foram personagens importantes na luta da resistência de Palmares, personagens importantes na luta para o processo de abolição da escravidão no Brasil. Então, por isso que é muito importante olhar para esses personagens. Zumbi, Dandara e Ganga-Zumbá foram personagens importantes. Além de outros negros e índios que estiveram dentro de Palmares, resistindo e lutando contra a escravidão. Falar da abolição da escravidão, das lutas abolicionistas no período colonial, no período da colonização portuguesa, no Brasil, é falar das fugas, que deram, inclusive, ênfase à formação desses quilombos. Fugas, na maioria delas, coletivas, apesar da existência de algumas fugas individuais. Mas fugas coletivas, as fugas, principalmente coletivas, é um instrumento de resistência, é um instrumento de luta pelo processo da abolição da escravidão no país. Falar da abolição da escravidão, das lutas abolicionistas no período colonial, é falar da conjuração baiana, ou a revolta dos alfaiates. É falar desse movimento de caráter essencialmente popular, lá no século XVIII, desse movimento de caráter separatista, desse movimento que lutava pela separação política da colônia brasileira da metrópole portuguesa. Mas o movimento
que lutava também pela igualdade racial. Os seus protagonistas, os seus atores sociais, as suas lideranças populares, entre elas nós temos negros, nós temos mestiços que vão lutar, reivindicar a igualdade racial. A luta na Conjuração Baiana não é apenas uma luta pelo separatismo político, mas é uma luta pela abolição da escravidão. Na medida que o movimento levanta a bandeira da luta pela igualdade racial. Então nós temos aqui uma luta de caráter abolicionista dentro desse movimento separatista. Então, observe como o processo histórico que fala da abolição, ele é um processo lento. Porque desde o século XVI, nós temos, desde Palmares, no século XVI, nós temos as lutas abolicionistas no Brasil. É evidente que quando se olha no Império, quando você observa essas lutas abolicionistas do Império, além delas também adquirir esse caráter de lutas lentas, um processo lento, nós teremos uma graduação. As elites escravagistas no Império trataram de graduar o nosso processo abolicionista. Observe que antes da Lei Áurea, que é a lei que, politicamente falando, vai abolir oficialmente a escravidão no Brasil, apesar de saber que a escravidão, antes mesmo da Lei Áurea, ela já havia sido abolida em algumas províncias, como é o caso do Ceará, por exemplo. O Ceará, muito antes da Lei Áurea, já havia abolido a escravidão. A Lei Áurea é uma abolição oficial, uma abolição política, mas diante de quê? De todo um processo histórico de luta, que vem desde o século XVI. É preciso a compreensão que a abolição ela é fruto de uma luta. Uma luta que se tem a presença dos negros, se tem a presença da resistência negra. Muito importante, acima de tudo, para que esse processo abolicionista ele se concretizasse. Então é preciso se olhar, acima de tudo, o movimento negro, a resistência negra, para falar da abolição da escravidão no Brasil. Observe que antes, né, da Lei Áurea, nós temos uma legislação abolicionista que ela vai graduando a abolição. A primeira lei abolicionista que se tem no Brasil, não a que vai funcionar, mas a primeira lei abolicionista, ela vai estar presente no início da regência, no início do período regencial, que correspondeu ali à segunda fase da monarquia brasileira. É a lei de Feijó, a lei de 1831, uma lei que dizia que todo escravo, todo homem que entrasse nos portos brasileiros na condição de escravo, ele seria considerado imediatamente livre. Inclusive a lei de 1831 de Feijó, ela fala até mesmo em punições para quem desrespeitasse a questão da legislação. Mas essa lei, na prática, ela não funciona. Tanto prova que, apesar da lei de Feijó, o tráfico internacional de escravo, ele vai continuar. O tráfico internacional de escravo continua, chamado tráfico negreiro do transatlântico. Ele vai continuar. A lei de Feijó não acabou com o tráfico internacional de escravos. A lei de Feijó não diminuiu nem sequer o número de escravos no Brasil. Então, ela é uma lei morta. Quando se chega ali no Segundo Império, que é a última fase da monarquia brasileira, é o segundo reinado, o Segundo Império. Quando se chega ali, nós temos outras leis que vão graduando a abolição da escravidão antes da Lei Áurea. É o caso, por exemplo, da Lei Eusébio de Queiroz,
a lei de 1850, que é uma lei que vai proibir o tráfico negreiro internacional. Ela proíbe o tráfico negreiro internacional. A partir da lei Eusébio de Queiroz, nós temos a diminuição da escravidão no Brasil. A escravidão começa a diminuir de uma forma significativa a partir da lei Eusébio de Queiroz. Mas a lei Eusébio de Queiroz, ela não acaba com a escravidão no país. E nem tampouco com o tráfico interno, que é o que passa a se observar de uma forma mais intensa, o chamado tráfico interprovincial. Mais tarde, a lei do ventre livre. Todo filho de escravo nascido a partir da data da lei seria considerado livre. Uma lei que foi muito burlada. Ela foi burlada, na verdade, pelos senhores de escravo. Temos também a chamada lei do sexagenário, o Saraiva Cotegipe. A lei do sexagenário, que dizia que todo escravo a partir dos 60 anos seria considerado livre no Brasil. Só que tem um detalhe, ainda tinha 5 anos de carência. Ou seja, seria a partir de 65 anos. Uma lei extremamente absurda. Principalmente se você levar em consideração o tempo de vida de um escravo no Brasil. Chegar aos 65 anos no regime de escravidão no Brasil era extremamente complicado. E aí se vê mais tarde a questão da Lei Áurea, que vai oficialmente abolir. É lógico que, por exemplo, o processo abolicionista no Brasil não se pode negar influências externas, de forma nenhuma. Nós temos a famosa Lei Bill-Arbid, de 1844, que é uma lei inglesa, uma lei justamente para o quê? Para coibir o tráfico internacional de escravos. Então, as pressões da Inglaterra, não se pode negar, refletem mais tarde no estabelecimento no Brasil, pelo Império, da lei Eusébio de Queiroz. Não se pode negar isso. As influências externas. Mas é imprescindível, é fundamental nós observarmos que o processo da abolição da escravidão, ele vem, acima de tudo, através de um movimento abolicionista. É preciso se observar um movimento abolicionista. Um movimento que simplesmente ele é apaixonante. Lutar pela abolição da escravidão despertou paixões. Um movimento que ele é fundamental. Um movimento que ele vem desde Palmares. Um movimento que vem desde os primórdios da colonização, desde o início da escravidão. Um movimento que durante o Segundo Império, durante o Segundo Reinado, ele vai envolver diversos setores da sociedade. Ele vai envolver setores da classe média, jornalistas, advogados, médicos, professores. Ele envolve diversos setores da classe média, ele vai envolver setores populares, ele envolve homens e mulheres, ele envolve negros, negros cativos, negros alforriados, que tem um forte envolvimento dentro desse movimento abolicionista, uma participação decisiva. Um movimento que chegou até mesmo a envolver uma parcela de uma elite branca letrada. Até mesmo a parcela de uma elite branca letrada, intelectual, acabou se envolvendo nesse movimento abolicionista. Um movimento, como eu falei, ele vai envolver diversos setores da sociedade, aqui durante o Segundo Império. Um movimento que ele foi feito de uma forma pacífica. A abolição, ela vai ser trabalhada de uma forma pacífica. Ou seja, se faz abolição através de artigos de jornais, se faz abolição através de poesias,
se faz abolição através de debates públicos, se faz abolição através de conversas em bares, se faz abolição através de ações judiciais, inclusive que tem a presença de advogados negros, ações judiciais contra senhores de escravo que burlavam as leis abolicionistas. Então a abolição, ela é feita através, basicamente, de ações judiciais. Se faz a abolição através de obras de caridade, com a presença, inclusive, de mulheres, humanistas, poetas, né, que chegam a se mobilizar para poder o quê? Para poder conseguir recursos para poder fazer a abolição, ou até mesmo pedidos para senhores de escravos poder colocar em prática a abolição da escravidão. Então, a abolição, ela é feita, o movimento abolicionista, ele vai por um viés pacífico. Ele vai por um viés pacífico, mas ele também vai ocorrer por um viés violento. Nós temos uma abolição também aqui durante o Segundo Império, que vai ocorrer pelo viés violento. Através de fugas, formação de quilombos, senhores que vão ser aterrorizados, senhores de escravos, para poder serem pressionados para abolir a escravidão. Então, a abolição, ela acontece também através de atos violentos. Mas é um processo, acima de tudo, pacífico. Então, o movimento abolicionista, ele foi muito decisivo para que se tivesse a abolição da escravidão. E esse movimento, ele vem desde Palmares. É preciso observar que ele vem lá desde Palmares, no século XVI. Certo? E é lógico que não pode se deixar de observar personagens dentro dessa luta abolicionista. Personagens negros que foram decisivos, tá? Tanto prova que, olha só, reunia escravos, negros libertos, pessoas da classe média e até da alta sociedade. Mas é preciso observar personagens negros, ou cativos ou libertos, e as imagens que nós estamos olhando, nós temos as imagens de personagens, homens e mulheres negras, como Zumbi. Daí a questão da consciência negra ser comemorada em homenagem a Zumbi, que foi, com certeza, a grande voz da resistência nos primórdios da escravidão no Brasil. Nada mais do que justo, historicamente falando. Então, é preciso se observar esses personagens negros nessa luta abolicionista. É preciso se investigar mais, porque essas lutas não acabaram com a Lei Áurea. Essas lutas vão continuar, principalmente em relação ao preconceito, principalmente por conta da falta de reparação, porque a abolição da escravidão não garante reparações sociais, não vai garantir reparações. Então é preciso se observar a luta de outras personalidades, principalmente após a abolição da escravidão. Então, esses personagens, eles são importantes, como se tem a lutas de muitos personagens do movimento negro no Brasil, que é muito importante, intelectuais, artistas, tá? Muito importante na luta em relação a essa questão do racismo estrutural, para que de fato essa abolição possa acontecer. A luta contra o racismo racial no Brasil
é uma forma de nós abolirmos definitivamente essa escravidão. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.